Bem, retomando então o segundo vídeo dessa noite de quarta-feira, nessa segunda parte a gente vai comentar um pouquinho, falar um pouquinho a respeito do trabalho, da meditação, dos benefícios da prática e, enfim, de algum assunto mais que faça sentido e que tenha a ver aí com a meditação e com o equilíbrio, né? Outro dia eu estava vendo um documentário sobre monges tibetanos, yogis tibetanos, né? Então, aquelas pessoas que ficavam na montanha meditando, né? Durante meses e até anos, né? Então, durante esse vídeo, esse documentário, eles comentavam do sacrifício que eles faziam para ter não um domínio, mas um reconhecimento da sua própria mente, né? Então eram seres que abdicavam da sua vida diária, da sua vida em família, enfim, para estudar, né, a própria mente, estudar os limites, né, do corpo físico, enfim. Então eles se colocavam, né, em montanhas geladas, em meditação, para fazer um estudo do pensamento e de onde que a mente poderia chegar, né? Quais os limites da mente, enfim. E refletindo sobre isso, sobre esse vídeo e esses monges, esses yogis, né? A gente pode perceber que são seres que vivem num extremo, né? Eles são seres que doaram sua existência, sua vida para algo muito profundo, um benefício muito, muito grande, né, para a humanidade. E por outro lado, nos dias de hoje, nos dias atuais, aí a gente vê pessoas altamente engajadas, né, numa evolução material, né, numa evolução das questões físicas, das questões financeiras, enfim. Então a gente vê dois pontos, né? A gente vê dois extremos. Um ser altamente voltado para o estudo interno, para o estudo do ser, em contrapartida, outro ser voltado para a evolução da matéria, para a evolução das coisas físicas, enfim. Então eu me questionei, né? Qual o caminho seguir, né? O caminho do monge, do yogi, ou o caminho do empresário, do executivo, do empreendedor, né, com sucesso financeiro. E eu percebi que nenhum nem outro. A gente não deve ficar em extremos, né, como uma gangorra, que hora está num ponto, hora está no outro. Os grandes mestres sempre comentavam a respeito do caminho do meio, o equilíbrio, né? Então, o equilíbrio é a chave para que a gente viva em harmonia. O equilíbrio é a chave para que a gente viva uma vida plena, uma vida feliz, saudável e tranquila. Mas encontrar esse equilíbrio, encontrar esse caminho do meio, muitas vezes não é uma tarefa simples, né? Porque a gente acaba pendendo ou para um extremo ou para outro. E às vezes a gente se afasta desse caminho do meio. A questão que a gente percebe para se manter num caminho do meio por mais tempo, para se manter centrado, focado por mais tempo, é a autoobservação, o autoconhecimento, né? Quando você começa a perceber que você está numa estrada, indo num determinado caminho, e você toma um caminho para a direita ou para a esquerda,
Se você está atento àquela estrada, você se corrige logo, você se coloca rapidamente no caminho do meio. Agora, em contrapartida, se você está dormindo, se você está deslumbrado com a paisagem ou cantarolando, enfim, você acaba indo para um dos extremos, né? Indo para o acostamento, indo para fora da pista. Então, o que acontece? É importante que a gente esteja sempre se observando, né? E que a gente esteja fazendo essa correção instante a instante, né? Minuto a minuto. E essa observação, ela inicia através de uma prática, né? E não só uma prática de meditação, onde eu sento e vou ficar 1 hora, meia hora, 10 minutos parado meditando, não. Muito mais simples do que isso, é uma prática de autoobservação, uma prática onde eu me percebo a cada instante do meu dia. Desde o momento que eu estou consciente, onde eu abro meus olhos, né, na minha cama, eu abro os olhos e eu vou levantar, botar uma roupa, vou escovar meus dentes, eu tenho que estar consciente do que eu estou fazendo. Diferente de eu abrir os olhos e já sair no piloto automático, sem pensar o que eu estou fazendo, mas já pensando lá no meu trabalho, já pensando no que eu vou fazer no outro dia, enfim. Então, essa prática de estar presente, né? Estar com a mente focada no aqui e agora, né? É uma tarefa extremamente simples, né? Não exige nenhum esforço sobrenatural, não exige que a pessoa fique horas meditando, horas concentrada, não, pelo contrário, a pessoa ela tem que estar apenas presente. É um exercício muito sutil, né? Mas que ao mesmo tempo traz muito benefício. É um exercício constante que nos leva ao momento presente. E em contrapartida, no outro extremo disso que a gente está falando hoje de estar presente, a gente pode observar à nossa volta a quantidade de ferramentas e instrumentos que nos tiram desse caminho do meio, nos tiram dessa presença, dessa concentração, né? Então, se a gente parar para refletir há tempos atrás, os nossos avós, enfim, eles tinham uma televisão preta e branca, eles tinham um rádio, né? Então, eles tinham distrações mais leves, né? Hoje em dia, você pega um adolescente, uma criança aí, ela está muitas vezes com o smartphone na mão, o tablet do lado, a televisão acesa aqui, um fone de ouvido e fazendo alguma outra coisa. Então, por um lado, a gente desenvolveu essa capacidade multitarefas, né, de fazer várias coisas e ter a nossa atenção voltada para várias coisas, mas, em contrapartida, a gente está muito afastado do nosso ser interno, da nossa percepção de quem nós somos, do foco sobre o que realmente eu devo fazer, né? Então a gente vê aí jovens e crianças na escola com déficit de atenção, com hiperativos, enfim, vão criando nomes para chamar as doenças, né? As coisas que estão acontecendo, por causa dessa falta de foco, né? De olhar para o caminho e seguir por ele e de se observar, né? Então, claro, essas tecnologias estão aí para nos auxiliar, para nos engrandecer, enfim, mas elas devem ser usadas com equilíbrio, né? Elas devem ser direcionadas num caminho do meio, né? Eu falo isso para mim também, falo isso para todos nós, né? Quem aqui não se perde às vezes por horas e horas enfim, no Facebook ou num filme, no YouTube, né? Mas é importante sim a gente retomar, né, esses momentos, né, de
lucidez, de presença, né? De estar com as pessoas fisicamente olhando, olho no olho e conversando com elas, né? Então, eu queria deixar aqui essa reflexão, né? Para a gente poder pensar um pouco sobre isso e de repente trazer um pouco dessas práticas para o dia a dia, né? E eu queria me colocar à disposição, né? Para que a gente possa tá fazendo mais dessas práticas, né? Tanto práticas de meditação, como respondendo algumas dúvidas, algumas questões, né? Que todos nós trazemos, né? Questões que nos tiram um pouco do nosso foco, do nosso eixo, né? E, enfim, para que a gente possa retomar, né? Esse caminho de equilíbrio e seguir pelo caminho do meio. Então, estou à disposição. Se vocês quiserem deixar perguntas aqui via Facebook, mandar via e-mail também, a gente vai lendo e vai respondendo aí assim que possível, né? Então, gratidão a todos, tenham todos uma boa noite.